A palavra de Deus está nos escrevendo aqui, Sansão, um dos juízes da história, levantado por Deus, e levantado para julgar durante 40 anos, mas ele abrevia o seu tempo, vivendo 20 anos do seu ministério, assim podemos dizer, do seu chamado, enquanto outros juízes já tinha sido exemplo para ele daqueles que eram bons, daqueles que fizeram coisas certas, daqueles que erraram. A palavra de Deus nos mostra outros que haviam falhado, que tinham errado. Então Sansão tinha se baseado e visto e aprendido com o erro de outras pessoas. Mais do que isso, quer dizer, ele não era o primeiro, ele já tinha visto, ele já sabia como funcionava. E além de tudo, Sansão, quando ele começa a ter entendimento, preste atenção, quando ele começa a crescer, Sansão ele começa a ser informado pelos seus pais desde que nasceu. Olha, filho, você é um milagre de Deus, você é um presente de Deus, você é uma promessa de Deus. Foi Deus quem nos deu você. Eu era estéril, não podia ser mãe, o pai não podia ser pai, nós não podíamos ter você, mas Deus nos entregou você, e Deus nos deu você, e mais do que isso, Deus colocou um dom especial e sobrenatural sobre a sua vida, Sansão. Deus te ungiu, Deus te capacitou para que você lute contra os filisteus, para que você destrua todas as obras de Satanás. O que são os filisteus? Os filisteus são tipologias do diabo, pessoas usadas por Satanás, e que afinal nos dias de hoje não mudou, não há diferença. Isso não é exclusividade de Sansão, isso é o chamado e exclusividade de todos aqueles que são eleitos por Deus fazer a diferença. O interessante é que toda vez que nós olhamos na Bíblia e percebemos que quando Deus fala de consagração, de vida com Deus, Deus manda homens e mulheres de Deus, que se querem ser, se abster, renunciar. Quer dizer, o nazireu, ele tinha um voto de nazireu, de consagrado, e ele tinha que se afastar de coisas imundas, não podia tocar em nada com álcool, não podia fazer nada disso. Quer dizer, além disso, ele tinha que ter uma vida consagrada a Deus. A vida de Sansão era um exemplo, na verdade, daqueles que todos os cristãos devem ter. Como eu disse, não é exclusividade dele, mas é daqueles que foram chamados, escolhidos por Deus e excluídos do mundo para vivenciar a vontade, como consagrados. Todos nós que cremos no poder da palavra de Deus, entendemos que nós somos consagrados de Deus. E ser consagrado significa ser separado. Separado para quê? Separado para ficar escondido, para ficar alheio, distante das pessoas, longe? Não, separado do mundo, separado das coisas que corrompem, que destroem, que estragam, que prejudicam, que fazem aquilo que afasta de Deus. Quer dizer, o nazireado, ele é a consagração daqueles que querem viver intensamente com Deus, uma consagração profunda com Deus. Então Sansão, além de ele ser consagrado, ser um milagre, ter uma história tremenda, porque os seus pais eram tementes a Deus, homens de Deus, referências para ele, os ensinavam na doutrina da palavra, ensinando a palavra, ele sendo ministrado, Sansão, ele é acometido de um erro terrível, de um sentimento. Primeiro, de começar a se isolar e andar segundo o seu pensamento, a sua vontade, segundo o seu querer, daquilo que ele achava. Por quê? Porque ele tinha uma unção poderosa sobre ele, uma força sobrenatural sobre ele. Sansão era alguém muito forte, e essa força não era dele, era uma força dada por Deus para ele. Quer dizer, Sansão não era grande, Sansão não era um gigante, que nem Golias. Sansão era alguém até mesmo pequeno, de baixa estatura, mas alguém poderoso e cheio de unção de Deus sobre a vida dele. Perceba que Deus, quando Ele faz de maneira exemplar. Quando Deus opera milagres, Ele faz sempre o melhor. Ele entra na vida de uma família estéril, Ele dá um filho, mas Ele não dá só um filho, Ele dá um consagrado, Ele dá um ungido, Ele dá alguém com poder e autoridade para governar sobre a terra. Ele levanta como juiz, ele faz aquele homem fazer a diferença. Nós ouvimos assim também na vida de Ana, quando então ela gera Samuel. Não podia, e Deus faz toda aquela história para levantar ele um juiz, um sacerdote, um profeta, e fazer toda a diferença. Quer dizer, quando Deus entra na história de alguém estéril,
de alguém que não pode, de alguém que não faz, Deus não vem trazendo para você simplesmente um presente. Deus vem trazendo para você um presente sobrenatural sobre a sua vida. Quer dizer, o que é que você não tem, o que você não possui, que você não faz, que você não consegue? Talvez aos seus olhos naturais você diz: Senhor, como é que pode? Isso é impossível. Não tem como Deus fazer isso no meu casamento, na minha vida, na minha família, no meu ministério, na minha vida financeira. Eu olho e só impossibilidades e vejo que, na verdade, esterilidades em várias áreas, porque a esterilidade é o poder de não gerar, de não multiplicar, de não crescer, de não existir. Quer dizer, quando você olha essa esterilidade na sua vida, em outras áreas, você fala: meu Deus, parece que eu nasci para sofrer. Meu Deus, que prova é essa, que luta é essa? Não, essa esterilidade existe para que a glória de Deus seja manifestada sobre a sua vida. Essa esterilidade existe para que o poder da criação de Deus venha se manifestar sobre nós. Porque o nosso Deus não é um Deus que imita. O nosso Deus é um Deus que cria para nos abençoar. O nosso Deus é um Deus que faz existir para trazer até nós e nos abençoar de forma sobrenatural. Então se prepare, aquilo que você está olhando para a sua vida, em áreas da sua história, em que você não consegue contemplar e nem enxergar e dizer: meu Deus, não existe, não tem, não pode, não faz, não acontece. Deus está dizendo para você: não se esqueça que eu sou o Criador e eu vou criar só para te abençoar. Deus cria, Deus surpreende, Deus honra, Deus faz um grande milagre, o nascimento naquele lugar onde ninguém poderia nascer. Deus não faz só o nascimento, Deus faz no ventre uma consagração. Deus faz ali ele nascer, gerar, mas ser um escolhido, um protegido, um ungido, um fortalecido pelo Senhor Jesus Cristo. Deus está dizendo: eu estou entregando promessas e eu estou fortalecendo elas dentro do seu ventre espiritual, porque a minha glória vai se manifestar sobre a sua vida em nome de Jesus. Diga: a minha promessa não será qualquer promessa, será consagrada e ungida para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Deus faz isso com ele. Deus levanta, Deus faz, Deus fala com ele, Deus manda anjo, Deus se revela à mulher, Deus se revela e fala com o marido, Deus manifesta naquele lugar onde havia tristeza, trazendo alegria. Tudo se começa de forma perfeita e excelente. Salomão disse isso, que a melhor coisa não são o princípio das coisas, mas são o final delas. Como é que nós estamos caminhando para o final, para a conclusão, para a realização, para o cumprimento? Há quantas pessoas você conhece que começaram empolgadas, motivadas? Há quantas pessoas que você conhece que começaram festejando, sonhando alto e dizendo: olha, eu vou ser isso, eu vou fazer isso, eu já estou me vendo fazendo isso, eu vou ser um pregador, eu vou ser um profeta na igreja, vou ser um homem de Deus, eu vou tocar para Jesus, eu vou adorar a Deus, eu vou trabalhar assim, nós vamos montar uma sociedade, que coisa linda. Quer dizer, no começo é a coisa mais linda, no meio está se matando, está se arrebentando, já não se aguenta mais. Há quantas coisas estão assim caminhando, se destruindo no meio do caminho. Por quê? Porque não começou bem, não, porque alguma coisa está acontecendo no meio do processo. Alguns princípios estão sendo quebrados, alguns valores estão sendo destruídos. Só que nós, dentro do nosso próprio ego, ao que aconteceu com Sansão, este homem, ele simplesmente começa a caminhar de uma forma totalmente perversa, perturbada, pecaminosa, rebelde, desobediente, sem direção, sem propósito, a ponto de levar ele ao destino que o teve, destruindo a sua vida e quebrando a sua história, e fazendo que aquilo que começou tão lindo se tornar tão terrível e vergonhoso. O que Deus quer nos ensinar nessa manhã, e você que está acompanhando onde estiver, seja gravado depois dessa mensagem, o que Deus quer nos ensinar é o seguinte: como é que está a sua vida no meio dos anos, no meio do processo? Para onde é que você está caminhando? Você está caminhando como que alguém que começou perfeitamente, cheio de unção, de direção e com propósito.
Porque quando Deus cria, quando Deus gera, Deus dá um propósito. Preste atenção, Deus nunca vai te entregar alguma coisa sem propósito. Tudo que Deus nos dá é com um propósito. Olhe para o seu irmão e diga: tudo que Deus nos dá é com um propósito. Diga para ele: qual que é o propósito? É de Deus ou é seu? Porque se for seu, não é de Deus. Ah, mas eu acho, ah, mas eu gosto, ah, mas eu vou provar que vai dar certo, ah, mas eu vou fazer e todo mundo vai ver. Eu digo para você: pode esquecer, que sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor dos Exércitos. O propósito é de Deus, não é nosso. O propósito é de Deus e não nosso. E quando nós entendemos o propósito de Deus, nós entendemos, queridos, que estamos caminhando debaixo de uma promessa, debaixo de uma unção, debaixo de um poder que não é nosso, é um poder que nos foi entregue por Deus. E para quê? Para a glória de Deus. Sansão já começou a se achar autossuficiente, porque ele tinha um dom. Mas infelizmente tem gente que tem dom, mas não tem caráter. Dom não é caráter. Dom é presente, você ganha. Caráter, você decide, você escolhe. Toma um dom, você recebeu o dom, ele é seu. Caráter não. Caráter você decide e constrói ele todos os dias. Tem gente que pensa que tem dom. Ela vive de uma forma: olha, eu vou mostrar, eu vou fazer, eu vou provar. Quer dizer, ela se acha autossuficiente, ela se acha poderosa. O que aconteceu com Sansão? Sansão começou a se rebelar em vários princípios, quebrando. Quando seus pais como autoridades e homens de Deus, os que imputavam, dando direção, dizendo: faça isso. Não, eu quero fazer dessa forma, eu acho que é desse jeito. Todo aquele que anda segundo o seu achismo, o seu achômetro, o seu fim é desgraça. Porque Deus, Ele nos dá um princípio, um propósito, uma direção para que a gente cumpra ela, segundo a vontade dEle, não segundo o nosso dom. Eu que a gente, eu vou fazer. Não, escute uma coisa: Deus te deu um dom para que você construa o seu caráter segundo a sua vontade. Amados, uma pessoa desistente, uma pessoa fracassada, ela nunca vence. Diga: um desistente nunca vence, mas um vencedor nunca desiste. Você conhece pessoas que estão desistindo aí? Você conhece, não precisa nem pensar. Às vezes nós mesmos, olha para você, está desistindo do propósito de Deus, está abandonando no meio do caminho. Por quê? Porque nós, não vai dar certo, não é assim. Não, mas tem um propósito. E qual o propósito que nós estamos fazendo? Que nós estamos seguindo? Não, a minha vontade é o meu querer, o meu achismo, o meu pensamento, a minha ideia. Escute uma coisa: há pessoas com dons tremendos como tinha Sansão, mas Sansão esqueceu de decidir. O dom ele recebeu, mas o caráter ele precisava construir. O posicionamento e a submissão e a obediência ao que seus pais diziam, o que a sua liderança falava, o que era ministrado para ele. Mas não, ele começou a fazer tudo do jeito que ele achava. Ele começou, e quando ele começa a ser ministrado pela verdade, ele começa a se isolar, andando segundo o seu querer. A rebelião começa quando você não quer mais ouvir ninguém. Eu não quero nem ouvir, eu vou fazer o que eu acho. O final disso é a sua própria forca. O final disso é a sua própria destruição. Há muitas pessoas que têm promessas, queridos. Há muitas pessoas que têm chamado. Há muitas pessoas achando: não, olha, eu vou vencer, eu vou não sei o que, mas ela está desistindo do propósito. Aqueles que desistem nunca vencem, porque os que vencem nunca desistem. Quer dizer: pastor, estou desistindo porque não está doendo. Qual que são as suas justificativas de desistência?
Por que você não está exercendo o propósito? Porque é difícil. Mas quem disse que vai ser fácil? Quem vence não importa o tamanho das muralhas. Quem vence não importa o tamanho das barreiras. Quem vence não importa o tamanho das dificuldades. Porque só vence aquele que não desiste. As lutas, as dores, as perdas, as provações, as adversidades, as circunstâncias, as intolerâncias, as aflições, os julgamentos, as palavras contra. Quer dizer, aqueles que vão enfrentar tudo isso são aqueles que resistem, que persistem e que vence diante do Senhor. Amados, muitas vezes nós estamos caminhando assim. Recebemos de Deus, mas para quê? Para a glória de Deus. Há pessoas que estão se perdendo no meio do processo. Por quê? Porque estão fazendo segundo o seu querer, estão andando segundo a sua vontade. Sansão, ele tinha muitas qualidades, mas infelizmente os seus defeitos fez com que ele caminhasse segundo a própria morte. Fez com que ele caminhasse a perder o brilho, porque Sansão, o significado de Sansão, a tradução é o sol que brilha. Mas o sol agora estava se escurecendo. O sol agora não estava brilhando mais. Por quê? Porque ele estava tomando decisões de andar por caminhos e por direções que não era o propósito de Deus. O que Deus quer fazer eu e você entender hoje, aonde você estiver, eu quero que você entenda o que você está fazendo é cumprindo o propósito de Deus ou andando segundo os seus caminhos. Foi Deus que te chamou para fazer isso? Ou no meio do caminho você escolheu isso? Porque é diferente quando Deus nos escolhe para fazer algo, Ele nos chama e Ele nos coloca, e de forma sobrenatural, você fala, meu Deus, Senhor, mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Deus começa a colocar. É diferente quando você começa a querer fazer no seu braço. Sansão, ele foi ungido para fazer segundo o propósito de Deus, e cumprir o seu propósito, de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas Sansão, ele começa a perder a direção, porque um homem que perde a direção, ele começa a se isolar. Se isolar por quê? Por que ele se isola? Porque ele não quer mais ouvir conselhos de ninguém. Porque todo mundo está errado e só ele está certo. Licença, não vou nem aparecer, não vou lá não, quero ouvir não. E ele começa a se isolar. E o espírito de isolamento é o espírito de Satanás. Porque a Bíblia diz que não é bom que o homem ande só. Porque, sabe por quê? Quando ele está junto, ele é repreendido, ele é corrigido, ele é apoiado. E quando cai, está fragilizado, o outro levanta. Mas quando ele está sozinho, não, ele cai. Cada vez ele fica mais prostrado. Cada vez ele fica mais caído, a ponto de não conseguir se levantar mais. Deus, Ele quer que eu e você comece a identificar em nós o que é que nós estamos fazendo. Eclesiastes 4:9, é melhor ser dois do que um. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Jesus, sendo Ele Jesus, Deus, sendo Deus, não teve usurpação. Ele decidiu andar com 12. Ele levantou pessoas e compartilhou com elas. Por que eu e você queremos andar sozinhos? Por que eu e você queremos fazer coisas que nós estamos achando? Paulo, uma das maiores referências que encontramos na Bíblia, ele não anda sozinho, ele escolhe pessoas para andar com ele. Moisés escolhe o homem de Deus chamado Jetro para ser o seu conselheiro. Um cara que foi conduzido e chamado para conduzir 3 milhões de pessoas no meio do deserto. Ele podia dizer, eu sou o cara. Mas ele sabia que tudo aquilo tinha um propósito, mas ele tinha que ter cobertura espiritual. E ele precisava abrir o coração e ser conduzido. Cobertura espiritual não é para abençoar o que você quer, é para dizer não quando você quer fazer. É dizer, não faça, não pode, não deve. E você vai dizer, eu quero, mas em obediência à palavra, eu me submeto a essa autoridade. Os pais de Sansão disseram, filho, não faça isso. Você está caminhando em terras estranhas. Você está se envolvendo com mulheres estranhas. Nós somos escolhidos de Deus, nós não podemos andar com quem não é de Deus. Tem pessoas querendo andar com pessoas que não é de Deus e justificando que você está aí lá para fazer, para evangelizar, para ganhar vidas, para fazer a obra. Escute uma coisa, meu irmão.
É a sua vida que reflete a glória de Deus. Não é as pessoas que atraem você. É Deus que atrai as pessoas. Ele é a porta. Se alguém quer Jesus, ele tem que entrar. Ele tem que vir para o caminho. Ele tem que sair da margem. Ele tem que sair da beira. Ele tem que entender que o processo é o contrário. É inverso. É Deus quem transforma. É Deus quem faz. É Deus quem cura. É Deus quem restaura. Se você é a fonte de águas vivas e dentro de nós fluirão rios de águas vivas, quem tem sede, vem vir para beber e para tomar as águas que está sobre você. Não, pastor, eu vou lá no bar para evangelizar os meus ex-amigos. Não, para de ser hipócrita, fariseu, pecador, mentiroso e Sansão fugindo da direção e do propósito de Deus. Continue na direção, porque Deus te chamou por um propósito. Mas nós queremos fazer segundo a nossa vontade. Queremos caminhar, queremos andar, queremos ser assim. Escute uma coisa, Moisés tinha Jetro, Josué tinha Moisés. Nós enxergamos várias lideranças e homens de Deus que tinham líderes e referências para a sua vida, de forma alguma andavam sozinhos. Sempre prestando conta, colocando e compartilhando coisas, o coração, abrindo o coração, confessando pecados. O isolamento, ele faz eu e você perder a simplicidade. Ele faz eu e você perder a direção. Ele faz eu e você perder e fazer eu e você nos relacionar com nós mesmos, nos sentindo autossuficientes. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu quero. Eu sei para onde eu estou indo. Da minha casa cuido eu. Na minha família eu faço assim. Perceba que essas pessoas, olha a vida delas como estão. Quebradas, destruídas. E infelizmente, é só o começo daquele que está caminhando para a total destruição. Por que a igreja, a importância de estarmos juntos? Por que de vir para a igreja? Por que tem gente, eu adoro a Deus na minha casa sozinho? Seu espírito de rebelião, demoníaco, mentiroso, enganador. Quer dizer, você não poder, devido a uma pandemia, uma circunstância, impedido por forças, ainda assim você vai quebrar de outra maneira, vai se comunicar, vai ligar, vai tentar, vai se aproximar, mas se isolar, isso é princípio do diabólico. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Já começaram a se esconder. Pegaram a folha, já, cadê Deus? Ô Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse onde você está. Deus estava perguntando, onde é que está? Onde você está, Adão? Onde você está, Eva? A Bíblia diz que se você subir ao mais alto céus, Deus ali estará. Se você descer ao mais profundo abismo, Deus ali também estará. Irmãos, a glória de Deus enche a terra e está em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia diz, ninguém pode se esconder da presença de Deus. Ninguém pode se esconder da presença de Deus. Mas quando Deus pergunta onde está, Ele não estava dizendo, olha, não sei onde vocês estão. Deus está dizendo para você, aonde é que você está? Porque não foi aí que eu te coloquei. Adão, onde estás? Porque Deus sabia que ele tinha acabado de comer, de mexer no fruto, de tocar onde não podia, fazer o que não era, perdido a visão, a direção, já estava em pecado, já estava enxergando o que não devia, porque quando a gente se afasta de Deus e começa a fazer a nossa vontade, a gente já começa a ver em fantasmas, em vez de ver a glória de Deus. Ele já estava vendo o que não devia. O que ele estava vendo? O que ele estava nu, o que ele sempre esteve. Escute uma coisa, não é que o problema não existe, o problema é quando você está olhando para Deus, você não olha para o problema. O problema não é que o problema não existe, é que quando você está cheio de Deus, você não está preocupado com a lâmpada que está ruinzinha, com um arranhãozinho na parede, ou com um probleminha de uma ligação, de um pensamento. Seu foco é Cristo e você quer mais de Deus na sua vida. Quando você está cheio de Deus, meu irmão, você não olha nudez nenhuma, você não consegue ver problema, porque a pessoa que está pecado, ela entra na igreja e fala, olha ali o problema, olha o irmão ali, olha aquele outro ali, para de ver problema e volte a se arrepender diante de Deus. Aleluia! O que é que nós estamos enxergando? Quando eu e você começamos a se isolar e fazer as nossas vontades, nós começamos a nos relacionar com aquilo que nós achamos importante. Porque quando nós estamos sujeitos à voz de Deus, Deus nos conduz a se relacionar com a palavra.
Deus nos conduz a se relacionar com pessoas cheias de Deus. Deus nos conduz a nos relacionar com pessoas que nos influenciam. Porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não importa quão bom você nasceu, se você andar com quem não presta, você vai se tornar igualzinho a ela. Sabe como que uma pessoa faz para viver o sonho e se tornar realidade? Ande como tal. Como assim, pastor? Se você sonha ser um médico, como é que um médico renomado anda? Cambaleando na beira de um bar? Eu quero ser um médico tremendo como aquele doutor, aquela referência. Olha como ele anda. E se porte como ele faz. Você se torna com aquilo que você enxerga, com aquilo que você anda, com aquilo que você projeta. Nós somos um ser completamente influenciável. Há pessoas sonhando ser um grande homem de Deus, mas andando com pessoas que não agradam ao Senhor. Você nunca vai refletir isso. Você sempre vai ser influenciado por aquilo que não presta, achando e sonhando que vai chegar a grandes níveis. Escute, sonhar é você ficar pensando no sentimento, achando que isso vai se tornar realidade. Não, por isso que muitas pessoas não vivem, porque são sonhadores, são pensadores. Escute uma coisa, o que te faz viver a promessa não é sonhar, é praticar a palavra e obedecer e fazer segundo a vontade de Deus. Hoje você fala assim: pastor, eu acordei para receber uma palavra de ânimo, de fé, de milagre, porque eu quero viver a promessa de Deus. E eu venho aqui receber uma palavra de repreensão. Essa aí Deus está dizendo exatamente: é por isso que eu quero te levar em grandes níveis. Eu preciso te corrigir. Escute uma coisa: uma boa árvore frutífera é uma boa árvore podada daquilo que está estirando, está atrapalhando as suas forças, para concentrar no fruto que vai crescer. Deus está dizendo: você quer frutificar? Então deixa eu arrancar o que não edifica, deixa eu limpar o que não presta, deixa eu tirar o que não serve, porque você vai começar a gerar e manifestar frutos para a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. Mas escute, poda é corte, e corte dói. Corte dói. Mas depois você vai começar a dizer: vale a pena. Porque o Senhor vai começar a restaurar áreas na minha e na sua vida. Mas elas já estavam apodrecendo, já estavam destruídas. Mas Deus está dizendo: se prepara, porque há novos frutos de Deus para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Preste atenção, Sansão por N vezes é repreendido por Deus. Ele, como nazireu, jamais podia ter contato com o pecado, mas ele começou a ter contato com o pecado dentro do seu próprio coração, no seu próprio sentimento, na sua mente. O pecado começa aqui, quando você vai dando ouvido para eles, e você vai se submetendo e se sujeitando a eles e caminhando em direção à morte. Sansão faz exatamente isso. Sansão começa a perder a direção. Ele é levado a esse isolamento, onde ele vai perdendo a simplicidade. Ele vai perdendo o relacionamento com as pessoas. Ele vai perdendo aquilo que é o tratar, o conversar, o falar, o abrir o coração, o confessar os seus pecados. Por quê? Porque ele está sozinho. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse é curado, esse alcança a misericórdia. Como que você vai confessar se você está só? Como que você vai ser tratado se ninguém te repreende? Porque você se isolou. Ele está caminhando em direção à sua própria forca, em que ele está criando, e ele está se achando bom com isso. Sansão começa a ter um excesso de autoconfiança. Ele começa a se achar grande, e ele começa a construir paredes em volta dele próprio. Comece a olhar para a vida de Sansão, o pai dele dizendo: filho, vem cá. Filho, vem cá, para de fazer isso, para de olhar para outras mulheres, para de se relacionar com outras pessoas. Não, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu gosto, ou porque é bonita, ou porque é interessante. Perceba uma coisa: nem tudo aquilo que eu gosto me faz bem. Diga isso: nem tudo aquilo que eu gosto me faz bem. Pensa no que você gosta muito hoje. Você fala: pastor, mas eu gosto. Mas é de Deus, te faz bem. Então você precisa abrir mão agora, em nome de Jesus Cristo. O gosto, o prazer, isso pode estar te levando à morte, à destruição da sua história. E pode estar arrancando a unção de Deus da sua vida. A sua visão pode estar enfraquecendo, porque você está fazendo o que você gosta. E Deus está dizendo: escute, eu não te ungi para fazer o que você gosta, eu te ungi com um propósito, diz o Senhor.
Sansão não podia nem nascer e nem existir, porque os pais eram estéreis. Mas Deus faz existir para a sua glória. E Deus nos dá um propósito consagrado. Para quê? Para destruir os filisteus. Mas o que ele faz? Começa a fazer o que ele quer. Olhe para o seu irmão e diga: você não foi criado para fazer o que você quer. Você foi criado para cumprir um propósito. Quando o homem de Deus ele perde o discernimento, quando ele perde a capacidade e a humildade de aprender, é porque ele está em defasagem, caindo em precipício. Ele já se acha autocapaz. Quer dizer, a pessoa que se acha autocapaz, ela não quer ouvir, ela não quer direção, ela não concorda com o que os outros falam, só o que ela fala está certo. Ela tem o seu autossentimento, o pensamento, sua ideia, o seu projeto. Eu acho isso, eu penso, eu quero assim, aí já sei o que eu quero. Não, meu irmão, você não foi criado para fazer o que você quer, você foi criado com um propósito. O problema de muitas pessoas perderem a unção e o chamado e a glória e o poder de Deus na sua vida é porque elas estão andando na terra fazendo o que elas querem. Elas estão caminhando na terra fazendo o que elas querem. Peraí, o que eu vou fazer amanhã? Peraí, acho que amanhã eu vou para o clube. Aí eu acho que amanhã eu vou fazer isso. Aí eu acho que eu vou fazer isso. Aí arrebenta tudo. Aí ela lembra de quem? Aí destrói tudo, fica doente. Ela lembra de quem? Deus só serve para te servir, né? Deus só serve para quando nada mais serve para você. Deus está dizendo: filha, eu te criei por um propósito. Deus te criou por um propósito eterno. Se a unção e a graça de Deus lembrar você do propósito, fique tranquilo, tudo vai começar a ser restaurado na sua vida, tudo vai começar a ser transformado na sua história, tudo vai ser começado a colocar no lugar. Mas escute, Sansão está vivendo agora a sua vontade. O que é? Que mulher linda, que lugar maravilhoso. Ele começa a andar por lugares onde não devia, passar por meio de vinhas e de lugares que eram de outros deuses, de outros senhores, que serviam outros deuses. Quer dizer, estava caminhando em caminhos impróprios, andando em lugares errados. Onde é que você está andando? Aonde é que você tem caminhado? Quais são os seus passos? Quais são os seus relacionamentos? Ele estava andando, o pai dele disse: não vai para lá, não se relacione com aquelas pessoas, não passe por ali. Escute, ali tem inimigos, tem pessoas que querem te matar. Não, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, e eu quero fazer a minha vontade. A sua vontade vai te levar no colo de Dalila. A sua vontade vai te levar no colo do seu maior inimigo, em que quer matar você. Sansão foi chamado com o propósito de destruir os filisteus. Agora ele estava caminhando em direção aos filisteus os destruírem. Você tem um propósito. Olha para o seu irmão assim, diga: você tem um propósito. Quero que isso fique gravado de forma profética. Diga: o seu propósito é desfazer com as obras do diabo. Mas infelizmente, olhe para ele, muitas vezes o diabo está desfazendo com as obras suas. Eu fui chamado para fazer a vontade de Deus, que é ir contra os filisteus. Os filisteus é símbolo de Satã, do capeta. Sansão foi chamado para desfazer a obra do diabo. Agora o diabo estava desfazendo as obras dele. Ele estava no colo de Dalila. Ela dizia: me fala para mim um segredo para mim qualquer. Ele: se você fizer assim, mexer no meu cabelo, fazer isso assim no cabelo, sabe, eu já perco as forças. Aí ela: peraí, então os filisteus, vem cá, filisteus, vem cá. Quem são os filisteus? O diabo. Ele foi chamado para destruir os filisteus. Ela falava ainda: cadê os filisteus? Vem vindo. Amarrava ele com uma cordinha, ele puff! Ele foi se enlaçando e se entregando no colo dela. E ainda ela zombava, quer dizer, ele ficou brincando com o pecado. José, quando estava na casa de Potifar, da mulher de Potifar, veio mexer com ele, ele saiu correndo.
Porque ninguém pode brincar com o pecado. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas do pecado não, você tem que passar longe dele. Mas ele estava o quê? Brincando com o pecado, brincando com os filisteus, brincando com quem ele devia destruir. Você está brincando com aquilo que você deve destruir? Você brinca com aquilo que você deve destruir? Ou você está repreendendo com todas as suas forças? Estou passando longe, pastor. Eu estou indo distante daquilo que realmente não presta, que não serve, porque eu quero viver a promessa de Deus na minha vida. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Diga glória a Deus. Sansão, ele se achou tão poderoso, tão tremendo, que ele começou a viver de forma completamente indisciplinada e fazendo tudo da forma que ele queria. O que Deus quer fazer eu e você pensar não é em Sansão, porque Sansão já passou. É em você, é em mim. Como é que você está vivendo? Segundo o propósito de Deus? Ou segundo os seus desejos? Como é que você está vivendo? Há muitas pessoas vivenciando todos os dias: eu quero vir fazer isso aqui, eu sonho fazer isso, mas eu sei que você é um grande homem de Deus. Não combina isso. Ou os planos de Deus são os seus planos, ou não tem como os seus planos ser os planos de Deus, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Os planos de Deus são muito mais poderosos. Mas que coisa linda. Os planos de Deus são lindos. Mas eu quero fazer isso. É o que estava acontecendo com Sansão. Eu quero chegar aqui numa parte, você vai entender exatamente o que Deus está falando com você e comigo. Olha o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele não aprendeu com os erros dos outros. Sansão, em vez de olhar para os erros e dizer: olha, eu vou fazer isso, eu vou errar, eu não vou errar, eu vou acertar, porque tal fulano errou, tal ciclano errou, Gideão errou aqui, os juízes erraram assim, eles cometeram esses erros, eu vou aprender com eles. Não, ele não deu atenção para isso. Alguns erros que Sansão cometeu. Sansão errou em escolher uma mulher para se casar que não era do seu povo, não era crente. Ele errou porque passou no meio da vinha, lá em Tina, quando estava caminhando para Tima. Ele errou quando tocou no leão morto, comeu do mel que estava no leão. Perceba que quando ele começa a viver a sua vontade, ele só está caminhando em declínio, caindo, descendo, perdendo o foco completamente, porque ele está achando que está fazendo a coisa certa. O que ele está fazendo não era o propósito, era a sua vontade. A pergunta é: você está fazendo o propósito ou a sua vontade? Era gostoso, era agradável, mas é o que ele estava fazendo. Ele foi lá e tocou no leão. Errou quando ele brincou. Ele estava lá e propondo no enigma no meio da festa. Ele errou em Gaza, quando deitando como uma prostituta. No vale de Soreca ele errou porque se apaixonou por Dalila, informando dos filisteus. E ele foi seduzida por ela, abrindo o coração e revelando tudo o que ele tinha para que não devia. Sansão, ele começa a perder completamente o foco. Sansão, em nenhum momento ele admite que erra. Em nenhum momento ele pede perdão. Tem gente que tem dificuldade de se arrepender, irmãos, que não quer pedir perdão, que não quer se humilhar, porque se acha poderoso. Por que ele se achava poderoso? Por que é que Sansão se achava poderoso? Porque ele tinha o dom de Deus. Preste atenção, que está sobre você. O que foi dado para você é de Deus e para a glória de Deus. Deus não te deu dons para a sua glória. Aprenda isso. Deus não te deu dom para a sua glória. Deus não te deu dons para a sua capacitação. Deus não te deu dons para você desfilar com os dons, como muitos líderes fazem. Quem é que pregou? Quem é que revelou? Quem é que profetizou? Quem é que fez? Eu digo, quem fez é Jesus. Quem faz é Jesus, é tudo dele. É para ele e é para a glória dele. Tudo que Deus der é para a glória de Deus e para um propósito eterno, para que o nome dele seja glorificado na sua vida.
Sansão, ele erra porque ele pensa que o dom é para o ego dele. Ele pensa que a capacidade dele, ele pensa, olha, eu vou fazer isso. E ele começa a brincar com o pecado. Ele não erra, ele não se submete em momento nenhum. Ele pede direção mais de Deus. Tudo que ele faz é o que ele acha. Você está fazendo o que Deus está mandando ou o que você acha? Deus está fazendo eu e você avaliar as nossas vidas aqui hoje. Porque se você está vivo, é porque Deus já tem um grande propósito na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas eu tenho lutas. Escute uma coisa, quem tem promessa de Deus e quem é vencedor nunca desiste. E desistir não é desistir das lutas. Desistir não é dizer... Você já ouviu alguém desistir da vitória? Você venceu. Puxa, acho que eu não vou lá, não. As pessoas desistem do quê? Da luta. Elas choram por quê? Porque estão passando prova. Não dá mais não, viu? Estou com problema financeiro. Para mim não vale mais a pena viver. Qual o cabimento disso? Só vence aquele que permanece crendo nas promessas. Diga, eu creio nas promessas de Deus. Preste atenção, Sansão, ele demonstra algo sobrenatural. Que ele tinha uma força descomunal. Ele tinha uma autoridade dada por Deus, sobrenatural. Olha o que Sansão fez. Sansão matou um leão sem nenhuma arma nas suas mãos. Ele veio assim, ó. Rasgou o leão, destruiu o leão. Olha quem era Sansão. Sansão, ele mata um leão com as suas mãos. Sansão matou 30 homens. Sansão dominou 300 chacais e amarrou um no outro. Ele amarrou chacais um no outro e fez como os tochas de fogo acendendo ele contra os filisteus. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumenta. Sansão removeu os portões de Gaza. Ele coloca nas costas e sai caminhando. Sansão tinha uma força sobrenatural. Sansão tinha um poder tremendo contra gigantes, contra leões, contra portões, contra tudo, mas ele não tinha poder de dominar a si próprio. Eu e você temos muita força, mas infelizmente aquela que deveríamos ter, que é dominar o si próprio, domínio próprio, nós não temos. Não adianta você ter todo o poder se você não tem poder de se humilhar diante de Deus. Não adianta você ter toda a capacidade se você não tem a capacidade de crer que Deus está falando com você aqui hoje. Não adianta você matar leões, ursos, gigantes, 1000 numa queixada, destruir todo mundo, ter força para arrebentar todos, mas não tem força para vencer o pecado que está se levantando contra você. Não adianta você se achar o cara mais ungido, o melhor cantor e o melhor profeta e o maior pregador, sendo que você não domina a si mesmo e diz: Deus, eu preciso da tua misericórdia. Não adianta você se achar forte quando você é fraco. Escute, você é forte quando você sabe que você é fraco e se humilha diante de Deus. É muito poder para dominar tudo, mas não para dominar a si mesmo. Por que pessoas estão caminhando segundo a morte? Porque pessoas estão destruídas porque se acham poderosas e talentosas e fortes, e o são, mas é forte para aquilo que não importa. Você precisa ser forte para aquilo que te domina. Seja forte para aquilo que domina você. Se você não consegue controlar você, você não é ninguém. Você não é nada. Por que tem pessoas que se acham grandes líderes, grandes ministros, grandes artistas? Daqui a pouco, não vou citar nomes para expor ninguém, que dizem: eu não faço, eu canto, eu prego, eu sou, eu não nego. É os que vão falhar. E aliás, já caíram. Sansão já tinha caído muito tempo, porque não deu ouvidos, porque não foi humilde, porque caminhou em terras estranhas, porque ouviu que não devia, viu que não devia, falou que não devia. Preste atenção,
Em vez de ele falar com Deus, ele fala com uma mulher prostituta. Em vez de ele caminhar nos caminhos do Senhor, ele caminha em terras estranhas. Em vez de ele ouvir os seus pais, ele ouviu a voz de Dalila. O que é que você está ouvindo? O que é que você está vendo? Aonde é que você está caminhando? Você domina todos, mas não domina você próprio. É pessoas construindo a sua própria forca. Agora Sansão está no colo de Dalila, se achando o cara. O dom eu ganho, mas o caráter eu construo. Você decide. Você não pode decidir, eu vou ter o dom de cantar, mas você pode decidir ser um homem de Deus. Você não pode decidir, eu vou ter o dom de evangelista, mas você pode decidir ser um boca de Deus aqui na terra, porque você vai construir esse caráter. É uma escolha. Você escolhe ser de Deus. Escolha é você renunciar àquele que domina você. Eu arranco portões, arranco muros, mato leões, mato 1000 com a queixada de jumento, mas não consigo matar a minha vontade. O maior inimigo é você mesmo. Sou eu mesmo. Um dia eu compartilhei uma mensagem, está gravada e pregada, sobre a guerra diária. Eu digo o seguinte: você não conhece nem você próprio. A gente não se conhece. Agora você está se vendo? Se você não olhar em algo que não se reflita a sua imagem, que não vai refletir você, você consegue se ver? Você anda todos os dias com você e não consegue se enxergar. A gente convive com a pessoa que a gente menos conhece. Se você estiver 1 hora falando com uma pessoa, ela está 1 hora olhando para você, e você está 1 hora olhando para outra pessoa. Quer dizer, você não se vê. E quando você se vê no espelho, ainda você se vê de forma invertida. Há pessoas que não se conhecem. A gente convive com um ser que não domina ele. E quando a gente aprender a ter o maior dom, que é o dom de domínio próprio, que é o fruto do Espírito em nós, eu vou dizer para você, você não precisa ter a força para destruir 1000. Quando você vencer você vai vencer todos os inimigos que se levantam contra você. Escute uma coisa. Talvez algumas pessoas vão dizer: pastor, não estou entendendo muito não essa mensagem, que eu acho difícil de entender, mas é aqueles que vão continuar caminhando como Sansão, fazendo o que acham. Mas aqueles que estão entendendo agora, escute uma coisa, tem pessoas que estão viciadas em cigarro, que vai dizer: a partir de hoje eu paro, porque eu tenho que dominar isso na minha vida. Se você não está entendendo essa mensagem, há pessoas que são viciadas em pornografia, e ela vai dizer: ai, ora por mim. Que ora, irmão? Isso não é ora, não é oração. Isso é ação, isso é prática, é decisão. Quais caminhos você quer andar? Não adianta você vir para a igreja e fingir com cara de crente, se vestir de cordeiro e dentro de você ser lobo. Não adianta. A gente ficar na igreja como crente 2 horas é fácil. Eu quero ver dentro da sua casa. Eu quero ver no oculto, quando ninguém está olhando para você, que você pensa que ninguém, mas lá você pode dizer: sorria, você está sendo filmado. Deus está vendo o que você está fazendo. Sorria ou chore, porque você está sendo filmado. Sansão pensou que ele era o cara, mas escute, Sansão, irmãos, escute isso. É terrível o que acontece com Sansão. Sansão, ele pensava que a unção estava sobre ele. Olha para o seu irmão e diga assim: aquele que perde a unção é o último a saber. Ó Sansão, vamos lá brigar, vamos lá contra os filisteus. Cadê? Ela disse: Dalila, os filisteus vêm vindo, os filisteus estão se levantando. Levanta, Sansão. E ele já estava cego, ela já tinha cegado. Ele foi se levantar, mas a Bíblia diz que não havia mais força sobre ele, porque o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Quando a pessoa perde a unção, ela é a última a saber. Ela está tão desviada que ela já perdeu tudo e nem percebeu que perdeu.
Você já percebeu que a pessoa só chora? Meu casamento, meu ministério, meu chamado. Já está tarde demais. Sansão agora estava de mula, trabalhando uma moinha, rodando no mesmo lugar, cego, cabeça raspada, perdeu a identidade. Pessoas que andam segundo a sua vontade, fazem o que querem e não seguem o propósito, são pessoas que perderam a sua identidade. Deus hoje quer resgatar a sua identidade. Deus quer resgatar a minha identidade. Identidade fala de quem você é e do propósito que você nasceu. Mostra sua identidade. Deixa eu ver. Tem a sua digital, tem a sua idade, o dia que você nasceu, seus pais, da onde você vive, quem você é, da onde é a sua família. A sua identidade fala da sua história. Quem é você? Quando você perde a sua identidade, você é um indigente caminhando na terra. Quantos cristãos perderam a sua identidade? Quantos Sansãos perderam a sua unção? Quantos profetas não profetizam mais? Quantos pastores não pastoreiam mais? Quantos ministros não mais adoram e pregam a palavra de Deus? Por quê? Porque perderam a unção. Mas ele é o último a saber. Ele só vai saber quando tentar se defender e dizer: cadê a força? Deus já foi embora faz tempo. Hoje, Deus é tão misericordioso, Deus é tão tremendo, que Deus foi com a sua graça e restaurou a unção na vida de Sansão, quando ele começou a trabalhar naquela moinha. E ali, creio que pensando, dizer: Deus, o que eu fiz? Sem sair do lugar, como círculo, como alguém que não andava como povo no meio do deserto. Porque quem perde a visão com Deus só anda em círculo, não sai do lugar. Quem perdeu a unção pensa que está indo longe, mas quando você vê, você está embaixo de novo. A sua vida, o reflexo da sua história, é um sol que quando entra as trevas vai embora, ou quando você entra, ninguém percebe que você entrou porque você se tornou igual a eles, escuro como eles. Sansão perdeu o brilho. Ele podia caminhar nas trevas que ninguém mais já sabia quem ele era, porque ele perdeu a sua identidade, porque a sua identidade era destruir os filisteus. A sua identidade é destruir a obra do diabo. A sua identidade é denunciar Satanás. A sua identidade é quando você chega, a luz chega. A sua identidade é quando você chega, o sal chega, o gosto chega. A sua identidade é quando você chega, o fogo de Deus chega. A sua identidade é quando você chega, a diferença chega. A sua identidade é quando você chega, Satanás vai ter que sair, porque ele sabe que chegou o matador de demônios, o destruidor de filisteus, o ungido de Deus, o nazireu do Senhor, o consagrado do Pai, o escolhido por Deus. Deus te chamou para fazer a diferença na terra. Deus te chamou para manifestar a glória dele. Xarabacalabas. Sabe o que é, pastor? Eu aprendi assim, não vou mudar. Meu pai me ensinou assim, o meu amigo falou assim. Aí ele disse que é assim. Não, meu irmão, você não nasceu para ouvir o que os outros falam, o que pensam. Você nasceu para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para brilhar como o sol de justiça. Você nasceu para manifestar o poder de Deus. Tem um propósito de Deus para a sua vida. Você não é um ser sem propósito. Você é um ser cheio da unção de Deus sobre você. Quando eu e você entendemos isso, o Senhor vai nos levantar e o Senhor vai fazer crescer o nosso cabelo. Sabe o que é isso? Deus vai restituir a sua identidade. A gente tem que reconhecer que por muitas vezes nós estamos sendo caminhados como um boi ao matadouro e felizes,
porque perdemos a direção, mas dizer: Senhor, me perdoa. Não fui chamado para fazer o que eu quero, eu fui chamado para cumprir o teu propósito. É o propósito que faz a diferença. Se você quer viver o propósito de Deus, meu irmão, aqui na igreja, na sua casa, onde você estiver, coloque e escreva: eu quero viver o propósito. E você que está aqui, fica de pé no seu lugar se você quer um propósito de Deus. Nós precisamos entender o propósito, porque um crente sem propósito é um crente sem a unção de Deus. O crente sem propósito, ele é uma tocha apagada. O crente sem propósito é uma luz queimada. O crente sem propósito é uma espada que não corta mais. O crente sem propósito é aquele que perdeu o machado. Não dá para fazer mais nada. Mas quando você se arrepende diante de Deus, Deus levanta um profeta e diz: o machado vai voltar nas suas mãos. O cabelo vai crescer. A identidade vai ser restaurada. E quando a identidade é restaurada, o propósito de Deus volta para você. E quando o propósito volta, a unção de Deus também volta sobre a sua vida. E quando a unção volta, a força que você tinha perdido volta sobre você. Sansão volta a ficar forte. Para fazer o que, pastor? Para ir no templo de Dagon e pôr os braços sobre as colunas daquele templo e matar todos os filisteus que estavam ali. E sabe o que ele fez? Ele derrubou as próprias colunas que matou ele e todos os filisteus que estavam lá dentro. A Bíblia diz que ele matou mais na sua morte do que quando ele estava vivo. Quando você cumpre o propósito, ainda assim a sua morte vale mais do que quando você está vivo. Quando você cumpre o propósito, Deus, Ele diz: sou eu quem faço, sou eu quem faço, sou eu quem opero, sou eu quem realizo. Pastor, então Filisteu morreu, então Sansão morreu. Não, ele cumpriu o seu propósito, que era matar os filisteus. Qual é o seu propósito? Ainda que custe a sua vida. Homens de Deus que têm propósitos, põem a sua vida em risco para cumprir eles, e não fogem do seu propósito.